Madonna on Madonna. Madonna Squared. Debochada. Hoje vou fazer nada. Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Por aqui, Ramon Rodrigues, está no ar mais um vídeo do canal e dessa vez tem entrevista pra você. Se você estiver assistindo aí já, muito obrigado, já vai dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e compartilha pros amigos e pra família. Hoje eu vim falar de arte e de saúde ao mesmo tempo, porque tem uma peça aqui no Rio de Janeiro de teatro que está chamando muita atenção, que se chama Cuidado Quando For Falar de Mim, que fala, né, mostra histórias reais de pessoas que convivem com o HIV. E aí eu vou conversar com o diretor dessa peça, o Ricardo Santos. Tudo bem, Ricardo? Tudo, e você? Tudo bem também. Primeiramente, como que surgiu a ideia de fazer a peça e quais foram os seus principais desafios, assim, de fazer? Essa peça, esse projeto surgiu porque eu fui convidado para dar uma oficina no grupo Pela Vida. E aí fui lá algumas reuniões, essa oficina nunca aconteceu, né? Mas eu tive várias reuniões de acolhimento. E aí um dia eles me convidaram para uma reunião que era um grupo de mulheres. E eu fui, eu fiquei encantado com as histórias, né? Elas tinham curvas dramáticas bem interessantes, eram situações muito, algumas até insólitas. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Passado um tempo, eu retornei ao Grupo Pela Vida, já no intuito de coletar esses depoimentos, né? Eu também abri uns canais com outras pessoas para buscar pessoas que vivem com HIV que quisessem dar, né, seus depoimentos, seus relatos. E aí surgiu assim, eu vi que tinha um material muito potente, um assunto que ninguém fala, né? Ou que é muito difícil falar sobre, ou ter o apoio para falar, mas eu achei que aquilo tinha que ser dito. O maior desafio, eu acho que foi, primeiro, tentar fazer com que esse projeto fosse aprovado em algum edital, né, alguma lei de incentivo, mas eu acho que o maior desafio era fazer com que o espectador se colocasse no lugar de quem vive com HIV. E é um lugar que ninguém quer estar, né? Eu acho que, assim, artisticamente falando, não falando do espetáculo, esse talvez tenha sido o lugar mais desafiador. E aí, só pro pessoal que está assistindo e que não conhece, o Grupo Pela Vida é um grupo de apoio em que pessoas que convivem com HIV se reúnem para compartilhar os seus relatos e as suas vivências, não é isso? Na verdade, o Grupo Pela Vida é uma ONG, ela existe há muitos anos já, né? E é um grupo de acolhimento, né? Eles dão assessoria jurídica, né? Psicológica, aconselhamento, né? Também apoio médico. É um grupo que hoje luta com muita dificuldade para se manter, porque já não tem mais apoio, né? Hoje é muito difícil isso. A gente deve fazer até uma ação conjunta agora para levantar alguma verba para o grupo, né? Essa ONG continuar viva. Acho que é isso. E tem duas pessoas que foram fundamentais aí nesse processo, né? Uma delas foi a infectologista Márcia Rachid, que é até a autora do livro Sentença de Vida, e outra pessoa é a Carolina Lavigne, que escreveu a peça, né? Qual a importância delas nesse projeto? Como que elas aceitaram participar? Como que você chegou até elas? E como é que foi esse bate-bola seu com elas aí? Na verdade, a Márcia e a Carol já são amigas, né, anteriores ao projeto. Tem mais gente envolvida. Tem a Regina Bueno, que também presta assessoria jurídica, né, para pessoas que é uma ativista dos direitos humanos. Essas pessoas todas que aceitaram, né, dar os seus depoimentos. A importância é vital das duas, né? É importante a gente entender também que o Cuidado Quando For Falar de Mim não é um texto pronto, não é um texto de encomenda. É um texto que foi construído junto com o elenco a partir de provocações, né, improvisos guiados, sistemas dramatúrgicos, até a gente chegar no texto final. É um projeto que, antes da pandemia, a gente estava ensaiando, né, com o elenco, e veio a pandemia, a gente teve que interromper isso, aí a gente ganhou a lei emergencial Aldir Blanc, teve que fazer online, que também foi com um elenco que, também por conta da pandemia, conseguia ter um ator que estava em Fortaleza, uma atriz que estava na Bahia, etc. E quando a gente estreou presencialmente, né, que eu considero que tenha sido a estreia, porque eu acho que o experimento online era um experimento, não era um espetáculo, né? Curiosamente, a gente estreou no dia 6 de maio de 2022 e a estreia seria no dia 6 de maio de 2020. Então, acho que tinha que acontecer.
né? Coincidências da vida, né? Que a gente não sabe explicar. Agora, você falou que a princípio a peça estreou de forma online. Como que foi para você, diretor de teatro, dirigir os atores de forma online? Porque eu imagino que tenha sido um desafio grande, mas na pandemia foi uma das coisas que tiveram que acontecer para tudo continuar funcionando. Como que foi para você, como diretor, essa experiência? Foi o que era possível, né? A princípio, quando veio a contemplação do edital, a minha ideia era fazer uma transmissão ao vivo, ou seja, eu ia para o teatro com eles, né? Todos os protocolos de segurança, testes, etc., etc., e transmitiria ao vivo do teatro. Mas quando a gente fez a conta, essa transmissão, que foi uma coisa que entrou, foi muito usada, né, na pandemia, já estava uma pequena fortuna, então não tinha como fazer. Tudo que eu não queria era fazer via Zoom, porque eu não conseguia ver meio de, né, utilizar isso de uma maneira eficiente ou interessante, etc. Então foi um desafio enorme, né, porque na minha cabeça não entrava, né, não tinha como fazer isso, né. Mas ao mesmo tempo foi um desafio que eu acho que ele impulsionou coisas, outros lugares que a gente não tinha artisticamente, né? E a necessidade, a vontade, o desejo de realizar, né? Seja lá o que for artisticamente, é muito maior do que qualquer vírus. Então, esse desafio ele se deu na prática, né? Porque eu lembro de, sei lá, acho que umas 2 ou 3 semanas eu explicando como seria, eu explicava isso para Carol, né, Lavigne, e explicava isso para Isabela Raposo, que era minha assistente, e elas não entendiam nada. Eu tive que chamar as duas. A gente fez uma reunião presencial, com todo o distanciamento, para eu explicar: olha, é assim, é assim. Ah, agora eu entendi. Porque, de fato, era muito complicado de entender. Eu acho que, mesmo que fosse presencial, ia dar uma certa angústia, porque eu vou por um caminho que não é muito tradicional. Mas, no online, acho que isso ficou potencializado. E aí, depois que a peça estreou de forma online, ela pôde estrear de forma presencial. E falando um pouquinho mais sobre a peça em si, quem é ligado um pouco em música e tudo mais percebe que tanto o título da peça, Cuidado Quando For Falar de Mim, como outras frases que aparecem em destaque durante o espetáculo, remetem à música da Pitty, a música Me Adora. Cuidado quando for falar de mim e não desonre o meu nome. Qual a relação da música com a peça? A peça teve alguma inspiração na música? Eu fiquei muito curioso para saber isso. Eu tenho uma coisa que é assim, às vezes eu escuto umas coisas que elas não diretamente não têm a ver com o espetáculo e tal, mas me provocam, né, X, Y coisas. Quando eu ouvi essa música, esse trecho, né, Cuidado quando for falar de mim, e a outra frase que é Não desonre o meu nome, eu achava que elas cabiam muito para essa situação, porque não é só no sentido do alerta, né, de falar, olha, cuidado, porque não é nada disso que você está falando, né? Já que isso tem a ver com estigma e preconceito. E a ver com sorofobia também, quando você desonra uma pessoa porque ela vive com HIV, né? Ou você estigmatiza, ou você exclui o acesso, ou impede o acesso ao trabalho, ao estudo, ao tratamento, à vida social ou ao exercício da cidadania, que também tem a ver com a história da morte civil, né? Então, eu achei que tinha um gancho grande nisso, né? E escutando a música inteira, eu achei que cabia dentro daquele universo que a gente estava pesquisando. E você falou que durante os ensaios, né, o texto da peça foi sendo construído aos poucos. E dando um pouquinho aí de spoiler para quem não viu a peça, tem momentos que os atores estão em cena contando as histórias, dramatizando as histórias. Tem outros momentos em que eles narram o que vai acontecer, o que outros atores vão dramatizar. E existe até um momento de pausa ali em que parece que há um debate com a plateia. Como que vocês foram chegando nesse caminho? Primeiro, assim, no meu trabalho, eu tento sempre colocar as coisas em cena de modo que o espectador se identifique com aquilo que ele está vendo. Eu sempre penso que se eu tenho um personagem que ele é muito armado, muito, isso não quer dizer que é bom ou ruim, tá? A possibilidade do espectador se identificar com o que ele está vendo vai ficando afastada, porque ele olha para aquela pessoa ou para aquela figura e fala: ah, bacana, mas eu não falo assim, eu não ando assim, eu não tenho essa, não falo nesse tom de voz, eu não tenho essa construção. Eu acho que isso tudo afasta.
Nesse caso, eu queria que fosse uma coisa íntima, e, ao mesmo tempo que fosse íntima, que fosse cuidadosa, que fosse delicada, e que fosse dito de uma proximidade. Por isso eles estão muito próximos do público, né? Porque é uma conversa, né? É chamar para a gente refletir junto, para a gente criar alguma intimidade, né? Alguma coisa entre. Eu acho que essa palavra entre, ela explica melhor essa situação. Você vê que existe alguma coisa entre os atores, né? Que ela precede o texto. Então, esses momentos de pausa e de suspensão são para que aquele momento sirva para atravessar o público, né? Daquele conflito, né? Ou daquela situação que está presente naquele momento. Foi em cima também de um sistema dramatúrgico, que faz com que você crie imagens e que ele seja construído coletivamente, que eu acho que o HIV é um assunto de todos, né? Então, acho que dessa maneira também construía um lugar onde o público é acionado o tempo inteiro. Por exemplo, quando a Ataê fala, sabe aquele copinho com aquela água amarelada que as pessoas usam para deixar a colherinha do café? Todo mundo já viu esse copinho. Ou quando, numa outra cena, alguém fala que a sirene da polícia batia no rosto, todo mundo já teve essa sensação em algum momento. A ideia era ir trazendo e colocando o espectador dentro de um lugar onde comumente ele não aceitaria participar. Ninguém quer se colocar no lugar de quem vive com HIV. É um lugar difícil. Só a palavra já assusta muita gente, né? Então, ele foi construído em cima dessas imagens, dessas pequenas memórias cotidianas que vão fazendo com que o espectador entre no espetáculo de uma maneira mais atravessado, né? Se reconheça naquilo, acho que é isso. Muito, muito bacana. Você é porque assim, eu sou jornalista e você é artista. E eu imagino que o jornalismo e a arte têm coisas em comum, e algumas dessas coisas em comum são a capacidade de transmitir informação. E a sua peça acaba transmitindo muitas informações úteis e que todo mundo precisa saber e precisa falar abertamente sobre o HIV. Como você falou, infelizmente, o HIV é um assunto que parece ser um tabu ainda na sociedade, né? E tem até uma parte da peça que uma das atrizes fala que todo mundo fala abertamente sobre muitas doenças, mas quando vai falar de HIV tem aquele receio, enfim. Eu queria saber de você se hoje em dia, se você percebe algum tipo de abertura com relação a isso, maior do que antigamente, ou se você acha que esse acesso à informação ao HIV, essa vontade das pessoas falarem sobre HIV, se está a mesma coisa que antigamente. Eu acho que a medicina avançou, mas o estigma e o preconceito continuam lá atrás. Não vejo muita discussão sobre. Eu acho que esse papel da informação, do acesso à informação, de falar, naturalizar o assunto, ele está muito em cima de algumas pessoas. Acho que hoje as pessoas falam um pouco mais abertamente sobre isso, mas não acho que é um assunto que todo mundo... As pessoas não têm acesso à informação. Então, a Márcia Rachid fala muito isso. Quando ela encontra um jovem, por exemplo, ela fala, sabe o que é PrEP? A pessoa, é o quê? Sabe o que é PrEP? O que você falou? A pessoa não tem informação, né? Eu acho que isso é o maior problema com relação ao HIV. É a naturalização do assunto, porque, né, como você disse, a gente fala abertamente sobre hipertensão, sobre diabetes, mas não fala sobre HIV. Isso é óbvio, porque está ligado a um tabu e está ligado à questão de ser da transmissão, né? Ser sexual, né? Mas por isso também que eu coloquei essa cena em que você fala que a cena se quebra e a gente passa a ter o ator falando, porque ela não é sexual, ela é por um aborto clandestino, né? Numa época em que esse sangue não era testado. A maior parte das histórias, pelo menos não a primeira, mas as outras, elas vêm de mulheres que vivem com HIV. Também para deixar claro que isso não é um universo restrito ao gay, né? Que tem isso, ou ao profissional do sexo, enfim, aquela coisa famigerado grupo de risco, que não existe. Mas também naquela cena em particular existe uma ideia, mas aí já está mais do lado da dramaturgia mesmo, e artística, de como é que você faz isso, né? Como você encena uma mulher que vai fazer um aborto clandestino, sofre uma hemorragia infectada por conta de uma bolsa de sangue que ela recebeu. Não tem como. Quer dizer, pode ter mil maneiras, mas assim, é muito difícil, né? Então, assim, tem que parar aquilo para falar, né, não só sobre a dificuldade de fazer a cena, mas a dificuldade de falar no assunto, a dificuldade de entender o assunto. É como se houvesse um pacto também entre o público e a plateia de falar, vamos parar agora para falar sobre isso, já que a gente não fala em momento nenhum. Acho que agora pode ser um bom momento.
Mas eu não vejo muito avanço, não. Eu vejo avanço para algumas pessoas. Outro dia eu vi um documentário sobre documentaristas. E uma documentarista alemã, ela falava, quando eu pergunto X coisa, a pessoa não sabe nem o que é, eu falar, eu preciso falar sobre isso. Agora falando um pouco sobre. Porque assim, o intuito da peça é um dos intuitos, né? Além de transmitir informações e tudo mais, é se colocar no lugar das pessoas que convivem com HIV. E também eu acredito que seja perceber que as pessoas que convivem com HIV não se tornam apenas o HIV. Elas têm uma vivência anterior e, ainda bem, com os avanços da medicina, com os avanços da tecnologia e tendo acesso ao tratamento adequado, fazendo o tratamento adequado, elas conseguem continuar vivendo e tendo as suas experiências. E na peça tem uma das histórias em que um personagem se apaixona pelo outro. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso também, de perceber que a partir do momento que a pessoa passa a conviver com o HIV, que a vida dela não pode se resumir só a isso, né? Ninguém é um vírus, né? O vírus talvez seja a coisa menos importante numa pessoa. Eu sempre explico que o espetáculo, ele não fala de vírus, nem fala de doença, nem tem, as informações técnicas, elas são muito sutis dentro do espetáculo, embora importantes, porque o que interessa é o que tem de humano nisso, né? São as relações que são atravessadas pelo vírus. As pessoas não são o vírus, né? E essa cena em particular, ela coloca a ideia de que uma pessoa entra, né, numa reunião de acolhimento, ela chega num lugar onde ela imagina que ela vai encontrar um cenário tenebroso, todo mundo imagina isso a princípio, e ela percebe que não é nada daquilo, né? Embora ela seja metralhada por uma porção de informações técnicas, né? Eles falam muitos termos técnicos que o público desconhece completamente, e a ideia é falar, olha, como você não conhece esse universo, né? Olha como é vasto isso, né? E olha também como isso não é o mais importante, porque o mais importante é a humanização disso, né? É quando essa pessoa se depara com uma outra que ela fica absolutamente encantada, independente de HIV, independente de hepatite, independente de qualquer coisa. Ela fica encantada por uma pessoa. Ele ainda fala que era um universo, né? Completamente novo e totalmente desconhecido para ele. E para a maioria das pessoas, esse universo é completamente desconhecido. Uma coisa que é muito recorrente nas reuniões de acolhimento, principalmente de mulheres, que elas falam que elas têm medo de não serem mais amadas. E eu acho que é um medo recorrente de quem vive com HIV. É como se você fosse condenado a alguma coisa, né? Ao silêncio, né? E o silêncio mata. Pois é, por isso que é importante a gente cada vez mais falar sobre isso, né? Ricardo, a gente está chegando no final da entrevista, então gostaria de agradecer aí pela sua disponibilidade. E se quiser deixar mais algum recado, o espaço é seu. Uma das coisas mais importantes que aconteceu, né, nesse processo foi eu receber de alguém, recebeu de alguém um encaminhamento médico para uma pessoa que estava descobrindo a sua sorologia, e o médico prescrevia o medicamento, prescrevia um acompanhamento psicológico, e na própria receita ele ditava que a pessoa precisava ver esse espetáculo. Então, isso foi um dos grandes presentes que eu recebi. Fiquei muito emocionado, porque é quando a gente atravessa o outro, né? Quando a gente esbarra, né, no que é humano, na empatia, isso aqui deixa a gente um reconhecimento, né, preenchido, né? Para isso que eu acho que a gente faz arte. E uma outra coisa é uma dica que eu vou deixar para quem quer entender um pouco mais sobre esse universo, né? Tem um filme chamado Carta para Além dos Muros, do André Canto, que está disponível no Netflix. Eu fiquei muito feliz também quando vi que era um dos filmes mais assistidos do Netflix. Ali você tem todo um painel do HIV desde o começo da epidemia até hoje, e dá para perceber esse arco de mudança, né, da ciência em relação ao HIV, e também para entender que o preconceito foi plantado lá atrás. Enquanto a gente não fala abertamente sobre isso, a gente não normaliza esse assunto, esse estigma, esse preconceito, eles acontecem mesmo, e eles acontecem. Por um testemunho pessoal, eu sofri sorofobia em março desse ano, no término de um relacionamento. E isso é inadmissível, né? Para não falar do exemplo alheio, eu estou falando do meu, a sorofobia ainda existe, e num grau ainda assustador.
Então é importante que as pessoas se informem, né? Não só se informem, mas falem abertamente sobre. Falar sobre HIV, você não precisa viver com HIV para falar sobre HIV. Falar sobre HIV não mata ninguém. Exatamente. Vale ficar registrado também que sorofobia é crime hoje em dia, né? É crime revelar sorologia alheia sem consentimento, no sentido de excluir, de diminuir, de estigmatizar, é crime previsto em lei, assim como negar acesso, excluir, negar acesso à escola, à saúde, a trabalho. E eu, particularmente, usei a lei para poder me defender, porque a lei está aí para isso. Isso aí, tá certíssimo. Ricardo, muito obrigado. De nada, querido. Valeu. E vamos encerrando por aqui mais uma entrevista, mas antes, informações úteis sobre o HIV. A transmissão acontece em relações sexuais sem preservativo com uma das pessoas infectada. Acontece também por transfusão de sangue, por isso é importante saber se a bolsa de sangue que a pessoa vai receber já foi feito o teste de HIV antes e com resultado negativo. A transmissão também acontece por uso de objetos cortantes ou então perfurantes que não são descartáveis, que já foram usados algumas vezes e que estão contaminados com o vírus, tá? Passa o teste e aí, dando o teste positivo, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. O SUS oferece as medicações necessárias para cada caso e basicamente é isso, viu? Hoje em dia, as pessoas que convivem com HIV e que tomam a medicação da forma correta, né, que fazem o tratamento certinho e que acusa indetectável lá no exame, já não transmitem mais HIV. E também mulheres grávidas que tomam a medicação com frequência, do jeito que tem que ser, não transmitem o HIV para o bebê, nem na gestação e nem pelo leite materno. Então, por isso que é muito importante a gente estar consciente aí das informações e é importante a gente se cuidar também, tá bom? Encerro por aqui mais uma entrevista. Muito obrigado por estar assistindo até agora. Dá like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito isso. Compartilha para os amigos e para a família. E encerro aqui com uma dica de livro. A Armada Histórica, o meu livro. Uma trama policial que se passa em Brasília, que tem muitos enigmas para serem solucionados. Está à venda nos principais sites de compra. E também eu indico o Sentença de Vida, que é o livro que a médica infectologista Márcia Rachid escreveu e que a Márcia ajudou o Ricardo aí a montar a peça Cuidado Quando For Falar de Mim, tá bom? Um beijo para você e até a próxima.